O que na Eles prisão me acreditam em disseram outros. é que, assim, consideramos Jesus um grande profeta, mas o enviado é Mohammed. Não, entendeu? então, na verdade, não. Qual é o... Por quê? O profeta Muhammad... Por que no chamamento da oração... É porque né? tem o nome dele e não dos outros. Então, exatamente. Primeiro que a gente precisa entender que a gente está falando da religião islâmica, né? Por exemplo, na religião cristã, tudo era focado em Jesus. Sim. Falava, assim, Moisés, mas tudo sempre foi focado em Jesus. Né? Por quê? Porque foi revelado a Jesus o cristianismo. Foi Ponto. ele que passou para a nossa religião o Exato. entendimento que a A gente Não, tem. ressurreição, tudo. É mais Ah, complexo nossa. que isso, porque a Bíblia, no Velho Testamento, né, vários profetas dizem que Deus vai enviar o Messias, então assim, Isso. para mudar tudo. Isso Então, no Velho Testamento seria a Torá, né? Seria a Torá. não, a Torá, Então, é baseada na Torá, o Velho Testamento. não, a Torá Não? está dentro do Velho Testamento. O Então, Velho Testamento, além da Torá, tem vários outros livros. Então, né? a gente, tipo, a Torá é que sempre era mencionado que viria o Messias, né? E, de fato, depois veio E aí, Jesus, aí veio o e aí cristianismo. o cristão crê que Jesus é esse Messias, que o Velho Testamento anuncia que vai, Fala. E, de vai fato, vir. a gente acredita na mesma coisa. O judeu não crê. O judeu O não judeu crê. acha que Jesus não foi ninguém, muitos acham que até nem Maria, existiu. ele- Então, assim, essa é uma questão que é curioso, cara, que o cristão, especialmente o evangélico brasileiro, ele tem muito essa Venera. identidade com o povo de Israel, porque é o povo que, segundo a Bíblia, foi o povo que, né, primeiro começou a adorar ao Deus Criador, né? Só que, se você é cristão, você está bem mais próximo do muçulmano do que do judeu. Exato. Porque o muçulmano, mesmo que ele enxergue Maomé, Sim. como, não sei, o profeta ou, Tá, eu quero explicar isso, né? algo Desculpa. assim, mas o muçulmano ele crê que Jesus foi um grande profeta. Enquanto que o judeu não crê que Jesus foi coisa nenhuma. Nada. Para muitos, Jesus Maria nem também, existiu. não. Para muitos, Jesus nem existiu. Então, assim, E aí eles ficam não muito tem focados sentido, nessa não parte. tem lógica de, do- de- Que eles veneram acham meio que o Israel. Messias ainda vai vir, no caso dos exatamente, judeus, né? exatamente. Assim, É legal, o cristão eu acho bacana a fé dele, porque tá baseada muito na ressurreição, né? Totalmente. Sem ressurreição não tem cristianismo. Não tem cristianismo. Não tem E- salvação. E pro islamismo Então. eles acreditam na ressurreição? então vamos por parte aqui, Aham. que senão a gente fica com Você tudo queria pela explicar metade. aquela parte? Na questão, então, de Muhammad, né? Ashhadu an Muhammad Rasulullah, eu acredito, testemunho que profeta Muhammad é mensageiro de Deus. Na visão islâmica, Muhammad é o último mensageiro. O último. A gente está falando em mais de 120, sei lá, 124 mil, ou alguma coisa assim, entre profetas e mensageiros. Tá? Não são todos mencionados no Alcorão e nem na Bíblia. Né? Mas a gente acredita em todos os mensageiros que estão na Bíblia e na Torá. Tá? Então, o profeta Muhammad foi o último que encerra o ciclo de profetas e mensageiros. Portanto, quando eu falo, eu testemunho que o profeta Muhammad é mensageiro de Deus, eu estou, então, incluindo, por ser o que encerra, todos os demais. Entendeu? Tanto que em off aqui, a gente estava conversando e a gente estava falando que um dos pilares da fé islâmica é crer em todos os livros divinos, né, que seria a Torá, o Evangelho, né, o Alcorão e os Salmos de Davi, se eu não me engano, Salmos de Davi. Então, a gente tem que crer em todos esses... é Salmos de Davi? Não. Salmos de Davi. Tem salmos, né? Nem todos são de Davi, mas a maioria é de Davi. Tá, eu não sei se eu me travei aqui, mas tá. Então, a gente tem que acreditar em todos os livros e devemos acreditar em todos os mensageiros, todos os profetas. Tá? Isso é pilar da fé. O que a gente entende por pilar? Algo que sustenta. Né? Se eu quebrar um dos pilares, essa fé ou essa estrutura fica abalada, comprometida. Né? Então, eu preciso acreditar nisso. Portanto, quando a gente fala testemunho que o profeta Muhammad serve mensageiro de Deus, a gente não está negando os outros. A gente, na verdade, está incluindo todos eles. Mas uma tem maneira coisa de... que o Rotinho falou, que é o seguinte. Entendo o que você está falando. E para mim, isso não é nenhum problema, assim. Mas, quando você
no cântico só fala do Mas Mohammed. por quê? Porque a gente está falando da religião islâmica, sim, entende? exatamente, então, É porque, na exatamente. verdade, essa oração especificamente foi ensinada através do profeta Muhammad. Sim. Né? Então, tipo assim, como é que eu... testemunho que Jesus é mensageiro de Deus. Não teria nenhum problema. Mas, tipo, a gente está falando da religião islâmica. Como eu falei, você não menciona especificamente em determinadas ações suas Moisés, né? Sim. Quer dizer, muito pouco o cristão fala de Moisés. Ele não acredita em Moisés? Não, fala bastante. Claro. Mas é o seguinte. Não, mas tipo assim, mas eu tô pra falando gente, no dia a dia. Mas pra Vamos gente, falar como dia a dia, mas né? pra gente é muito claro que Moisés foi um homem. Moisés foi um profeta. Fim de papo. Tá. Não chega nem perto de Jesus. Ninguém, para o cristão... Pra gente a visão então, já pois é é. diferente. Pro cristão, a coisa é muito A simples. gente só está falando, ninguém está debatendo. É como falou o Rodrigo. Jesus ressuscitou. A Então, gente, pra a gente gente não. crê que... A gente Pra crê que- vocês, não. Não, ele não morreu Então, para nós. a gente crê que Jesus é, sim, o Filho de Deus, Sim. que morreu, ressuscitou. E é através desse processo que a gente tem hoje o perdão e a salvação. Moisés, Abraão, Davi, Salomão foram... E aí, voltando já mais recentemente, os apóstolos, Pedro, Mateus, enfim. Esse Pedro e Mateus, esses daí são apóstolos. no Pra gente Testamento. não inclui, Uhum. não inclui Pro eles muçulmano não tem. porque eles não são profetas. E de fato não eram apóstolos. Então, porque também não inclui os companheiros do profeta Muhammad. Então, pois é, aí assim, Tá. pro Não falou cristão, profeta, enviado por Deus. nenhum escolhidos por homem Deus, alguma coisa. bíblico, por Que mais era- que tenha sido importante para a história, para tudo, mas nenhum homem bíblico, nenhum Então, isso quer indivíduo dizer que chega o perto de islamismo Jesus. é mais inclusivo. Pode ser, se você... é mais amplo, aceita mais assim. A gente aceita mais. É né? que pra gente, Jesus é como se É fosse Deus. a representação Jesus- de Deus. Exato. É a Trindade, Exato. Deus, Na Terra. o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Isso. Então É, Jesus ele- está nesse tem patamar, a né? divindade, ele tem a divindade dentro dele, ele é a divindade. Para nós Sim. não, né? Né? É que Para o nós encarne, é Deus. sim, mas divino. A gente total. não há intercessão e não deve haver nenhuma intercessão na nossa adoração. Ou nada intermediário, entendeu? Então, tipo, Legal. se eu vou adorar ao meu Criador, diretamente a Ele. Né? Se eu vou pedir diretamente ao meu Criador. Porque para nós não há força nem poder senão em Deus. Né? Sim. Então, e A aí... gente fala em Allah por causa da tradução. E aí é coisa assim, o cristão também, eu posso adorar diretamente a Deus, Exato. né? Só que a gente tem a figura Pra de vocês não Jesus, chegará só que a assim, gente tem a figura de Jesus, que aí é assim, uma coisa, é fé, né, cara? Fé você não Sim, explica, sim, você só sente, né? Que é essa coisa muito única da religião cristã, de crer que existem três entidades num só, que é Pai, Filho e Espírito Santo. A Bíblia fala que são três em um, né? Então, e aí tem até, Aí tá a diferença tem até também. aquela música do Legião Urbana que fala isso. Como é que se pode explicar que três são um, né? Ele, inclusive, ele indagava isso, né? É assim que a gente crê, né? Só que assim, No islamismo já e Jesus é unicidade, mesmo na Terra, divindade. Jesus era Deus encarnado. Isso. Mas a Bíblia fala que mesmo sendo Deus encarnado, ele não teve por usurpação ser igual a Deus. Ele sabia a sua condição humana. Tanto é que na cruz, né? Aí você mostra o lado humano de Jesus, naquele desespero ele clama, né? Pai, por que me desamparaste? Né? Assim, ele